agora no Novo Dia, os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois estados estão em situações diferentes de avanço do novo coronavírus. Mesmo assim, os dois sofrem com a doença. Bom, eu vou começar então com uma pergunta para os dois responderem, e aí eu vou acompanhando um pouco o tempo aqui. Não seria um debate, mas um painel, mas eu acompanho o tempo para que a gente possa discutir mais assuntos de forma igualitária entre as duas autoridades. Vários estados estão flexibilizando o isolamento social aí com a retomada econômica. Então eu gostaria de saber primeiro do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, como que está o seu estado em relação à flexibilização. Um bom dia aos senhores. Bom dia, Elisa. Bom dia, Evandro. Bom dia, Eduardo Leite. Nós já há algum tempo implantamos aqui no Espírito Santo uma matriz de risco. Essa matriz de risco leva em consideração o coeficiente de incidência de cada município, quantas pessoas estão contaminadas pelo vírus, leva em consideração a letalidade, leva em consideração o isolamento social do município e o percentual de pessoas com mais de 60 anos. Todos essas quatro ameaças estão vinculadas à vulnerabilidade, né? A quantidade de leitos ocupados, que é a nossa vulnerabilidade. Permitiu que a gente pudesse abrir de forma diferenciada a atividade econômica, por exemplo, no interior do estado, em alguns municípios que têm risco leve, os municípios podem abrir o seu comércio de segunda a sábado, de 10 até às 16. Nos municípios de risco moderado, são 52 municípios, o município pode abrir seu comércio de segunda a sexta, sábado e domingo não. E do município de risco alto, como o caso, por exemplo, da região metropolitana e mais 7 municípios do interior, dias alternados. Na segunda-feira abre um tipo de comércio, na terça outro tipo de comércio, na quarta volta o que abriu na segunda e até sexta-feira de segunda a sexta. Isso tem permitido a gente, até agora, manter um nível de ocupação de leito de UTI abaixo de 90%, que é o nosso limite máximo. Chegar a 90%, a gente entra no risco extremo nesse município de risco alto, e aí a atividade econômica terá que ser toda paralisada. Então, usando essa matriz de risco, a gente está conseguindo, há algum tempo atrás, já tem praticamente um mês que a gente tomou essa decisão, no dia 11 de maio. Isso tem permitido que a gente controle ou administre a ocupação de leitos de UTI e, ao mesmo tempo, a gente consiga permitir que a atividade econômica funcione minimamente. E, se for o caso, a matriz de risco dispara uma paralisação mais geral nos municípios de risco alto. Perfeito. Agora eu repasso então a mesma pergunta para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como que está a situação em seu estado no enfrentamento à Covid-19, governador? Muito bom dia a todos. É um prazer poder conversar com a CNN. Um abraço aqui ao meu colega governador do Espírito Santo, Casagrande. Um desafio para todos nós no Brasil, estados, nos municípios, e é importante ser dito, não se trata de uma flexibilização aleatória, se trata de uma abertura desordenada, assim como o Espírito Santo aqui, meu colega Casagrande explica que há regras observando os dados, indicadores. É assim que nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul, um modelo que nós chamamos de distanciamento controlado, com o dedo no pulso, acompanhando as informações de cada uma das 20 regiões de saúde do nosso estado, estabelecidas para o monitoramento do coronavírus. 11 indicadores são observados em cada uma dessas regiões, desde o número de óbitos, ao número de internações por Covid, ao número de internações clínicas e em UTIs, também ao número de internações relativas a síndromes respiratórias agudas graves, o número de casos diagnosticados em relação à semana anterior. É uma série de indicadores que foram elencados por um grupo de especialistas que compõe um comitê científico que nós estruturamos. E para cada uma das regiões se estabelece, então, a bandeira que identifica também o nível de risco que essa região tem.
Se tiver um risco menor, é uma bandeira amarela, né, passando pela bandeira laranja, vermelha ou preta. Nenhuma região do estado nesse momento tem bandeira vermelha ou preta. O estado do Rio Grande do Sul, apesar de ser a sexta população, é o 22º estado em taxa de incidência em relação a grupos de 100 mil habitantes e uma das menores taxas de letalidade do Brasil, né? Nós temos aqui uma taxa de letalidade substancialmente menor do que em outros estados. E isso não significa motivo de comemoração, mas é um indicador importante e é importante ser salientado. O que a gente quer é, com prioridade à vida, estabelecer a conciliação com a atividade econômica. Enquanto não houver vacina que permita a imunização em massa da população, a população estará exposta a um risco de contágio. E por isso, se impõe o distanciamento controlado, o distanciamento social, para que a gente possa evitar uma disseminação desse vírus para além das nossas capacidades das nossas estruturas hospitalares. Agora, é claro que ninguém sobrevive durante longos meses, né? Nenhuma sociedade vai conseguir conviver com um distanciamento ampliado, tudo absolutamente parado por longos meses. É por isso que é nessa forma que nós estabelecemos, com regras que observam os indicadores, se for necessário se restringir mais, mas se os indicadores demonstrarem uma capacidade de abertura, há uma abertura controlada, protocolos rigorosos em todas as cidades. Ok, governador, eu peço que vocês permaneçam com a gente na tela, só para a gente trazer um elemento de comparação dos números de cada estado para que as pessoas entendam. Então, nós temos Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Aí, o Espírito Santo tem 15.151 casos, enquanto que o Rio Grande do Sul, né, Elisa, registra quantos? 9.919 casos confirmados do coronavírus. O estado do Sudeste confirma ainda 664 mortes, com uma taxa de letalidade de 4,35%. O Rio Grande do Sul aparece ali ao lado com 245 mortes, então um número bem menor quando comparado com o Espírito Santo. O governador do Rio Grande do Sul acabou de falar a respeito da taxa de letalidade do estado, que está em 22º lugar. Vejam ali a informação, então. Espírito Santo, 4,38% é a taxa de letalidade e do Rio Grande do Sul, 2,47%. Ou seja, né, Espírito Santo com o dobro aí da letalidade do Rio Grande do Sul. E eu aproveito para fazer mais uma pergunta, então, ao governador Renato Casagrande. A gente acompanhou agora há pouco um dado do Ministério Público Federal que pede um inquérito sobre o repasse de verbas e os investimentos na saúde. O Ministério Público Federal aponta que eles estão muito abaixo do que era esperado, representam 6%, e critica também o repasse de verbas para estados e municípios. Governador Renato Casagrande, como que o senhor avalia a ajuda do governo federal ao estado do Espírito Santo neste momento de pandemia? Olha, a ajuda ainda está aquém do que nós precisamos, né? Tanto com relação ao repasse de recursos financeiro em espécie, direto para o Caixa do Tesouro Estadual, para que a gente possa ter uma aplicação na área de saúde. Alguma coisa já foi repassada para nós, mas também em termos de equipamentos. Nós não recebemos ainda respiradores, por exemplo, do governo federal. Então, nós estamos aqui nos virando, compramos equipamentos, especialmente da Itália e outros aqui do Brasil mesmo, conseguimos resolver a questão dos respiradores, mas dependemos do repasse do recurso do governo federal. Esse repasse que foi aprovado pelo Congresso Nacional é um repasse que ainda o governo federal está anunciando que repassará até o dia 15 deste mês de junho. A matéria foi sancionada no último dia do prazo de sanção da matéria, então é bom que o governo federal tenha rapidez neste repasse, porque eu que ainda tenho uma condição pela situação fiscal nossa, uma poupança que a gente tinha feito aqui nesses anos anteriores, ano passado especialmente, de sobreviver esses meses com redução de receita. No mês passado, nossa redução de receita foi superior a 30% aqui no estado do Espírito Santo. E isso se repetirá naturalmente no mês de junho. Então, assim, nós
alguns estados não conseguem suportar essa redução da receita e os investimentos muito fortes que a gente tem que fazer na área de saúde. Eu já abri aqui no Espírito Santo, nesse tempo, 650 leitos de UTI exclusivo para Covid. 650 leitos de UTI exclusivo para Covid. Isso tem um custo exagerado, né? Um custo que precisa ter uma colaboração. Então, o governo federal tem que ter um pouco mais de agilidade nesse repasse. Como a gente está tendo a ausência dessa coordenação nacional por parte do governo federal na condução da pandemia, né, a ajuda financeira ela é fundamental para que a gente possa enfrentar os problemas na área de saúde em especial. Sim, eu até quero aproveitar e já nesse mesmo contexto repassar a pergunta ao governador do estado do Rio Grande do Sul a respeito desse socorro financeiro. São 60 bilhões de reais e parte desse socorro seria ali para o tratamento, para a utilização na saúde, também para compensar a queda na arrecadação dos estados. Governador Eduardo, a informação que Renato Casagrande nos trouxe agora é da data do dia 15 de junho. Essa é a mesma informação que vocês receberam? Então, finalmente, depois aí, desde abril esse assunto em pauta, né? E a verba ainda não saiu. Finalmente deve sair agora, então, o dinheiro ajuda ao seu estado? Olha, é importante, né, ressaltar que desde março, quando tivemos o início do processo de fechamento em função da pandemia, já se projetava que teríamos queda de arrecadação e que, portanto, o único ente federativo que tem capacidade de dar suporte é a União. Então, a primeira manifestação em relação à necessidade de apoio em transferência de recursos pela União aos estados e aos municípios aconteceu lá em março, né? A União não tomou iniciativa, o governo federal não tomou iniciativa, o Congresso, a partir da Câmara dos Deputados, começou a discussão, foi para o Senado levou 3 semanas, fez uma alteração do projeto, teve que voltar à Câmara, vai para o presidente usou todo o prazo para a sanção, levou os 15 dias para fazer a sanção do projeto. É importante ser dito, quem paga desse atraso não é o governador ou o prefeito, quem paga a conta é a população, né? Porque compromete o pagamento, compromete o cumprimento dos compromissos, inclusive com os salários dos servidores, que comprometem serviços que são prestados à população. Por isso a nossa preocupação de que esse recurso entre o quanto antes, porque já vai haver um desencaixe do fluxo de caixa para os estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós perdemos em abril cerca de 700 milhões de reais em receita. Em maio, tivemos uma perda de cerca de 1 bilhão de reais em receita. Como uma parte desses recursos vai para os municípios, ou via Fundeb, ou via transferência direta do ICMS para os municípios, a perda do governo do estado é de 1,2 bilhão de reais até aqui. 1,2 bilhão de reais aqui no Rio Grande do Sul. Vai entrar, quando entrar a primeira parcela do repasse federal, 500 milhões vão entrar para o Estado. Ou seja, no momento que nós tivermos somado 1,2 bilhão em perdas, nós vamos receber 500 milhões de reais por conta desse desencaixe de fluxo. Então, isso gera problemas, mais uma vez eu insisto, não é para o governador, não é o governador que conta, é a população brasileira dos nossos estados por conta desta demora, né, nessa tomada de decisão no primeiro momento e agora na operacionalização. Mas temos a expectativa, sim, de que na próxima semana haja este repasse, que é fundamental para que nós possamos manter serviços, inclusive na área da saúde, para os hospitais e para o enfrentamento do coronavírus. Bom, diante do atraso que vocês consideram, então, pela fala de vocês que houve nesse repasse, eu gostaria de saber dos dois, mas primeiro do governador do Espírito Santo, como que está a situação fiscal do Espírito Santo, a arrecadação, as contas do Estado diante da pandemia e desse repasse que ainda está por vir? Olha, Evandro, nós aqui no Espírito Santo, graças a Deus, temos um histórico de gestão fiscal equilibrada. Desde 2012, quando eu governei outra oportunidade no Estado chegou à nota máxima de gestão fiscal, nota A, e de lá para cá, todos os anos o Estado tem nota máxima na gestão fiscal.
Isso permite que a gente tenha algum recurso poupado, né, um recurso reservado de exercícios anteriores, que permite que a gente mantenha nossos compromissos em dia. Nesse tempo de dificuldade, ter a possibilidade de passar alguns meses arrecadando menos do que os nossos compromissos e usando o superávit de exercícios anteriores, permite que a gente também mantenha esse compromisso em dia. Também aqui tomamos algumas medidas importantes. Nós fizemos uma negociação com os demais poderes, né? O Tribunal de Contas do Estado aceitou uma redução de 20% no repasse do 12º, o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa aceitaram uma redução de repasse desde o mês anterior, de maio, de 4%, é pouco, mas contribui. Nós tomamos aqui uma decisão de contingenciar todo o recurso de investimento oriundo de royalties de petróleo, porque eu estou vivendo aqui duas crises, a crise do coronavírus e a crise do petróleo. O petróleo é uma receita importante para nós aqui, e ele caiu de 64 dólares o barril, agora para 30 e poucos dólares o barril, mas chegou também a 20 dólares o barril. Então, o petróleo é uma ameaça muito forte para nós aqui, vai causar um estrago muito grande na nossa receita. Então, nós contingenciamos toda a previsão orçamentária de investimento com recurso próprio, com recurso da receita do petróleo. Nós determinamos um corte de custeio aqui de 15% em cada unidade gestora do governo do Estado. Isso permite que a gente tenha uma economia no ano de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A decisão do governo repassar para nós, aqui no Espírito Santo, 712 milhões de reais, que é isso que estamos falando, que eu espero que comece a repassar a primeira parcela agora de 4 parcelas. Mais adiar o pagamento das parcelas da dívida, também ainda exigirá que a gente tenha um corte aí em torno de 500 milhões de reais até final do ano, que ainda não estão identificados. Mas nós já determinamos medidas, então, para a gente poder fechar o ano de forma equilibrada aqui no Estado do Espírito Santo, e mesmo na hora de crise, a gente manter as contas, os contratos e os compromissos em dia. É isso que a gente tem feito, mas na expectativa muito forte de que o governo federal possa agilizar esses repasses, porque, como disse o governador Eduardo Leite, é um governo federal que tem instrumento, que pode emitir título, que pode fazer dívida, que pode gerar déficit fiscal. Nós, nos estados, não podemos. Eduardo Leite está lá, assumiu um governo totalmente desorganizado e ele não tem como adiar os seus compromissos. Se ele não tiver dinheiro, né, os fornecedores ficam na mão, literalmente na mão. E quais são as medidas no estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, para conseguir chegar até o fim do mês numa conta positiva, até o fim do ano, levando em conta aí a queda na arrecadação e todo o gasto que a gente tem visto na área da saúde? Como é que fica a questão da situação fiscal do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, né, como antecipado aqui pelo meu colega Casagrande, infelizmente não tem o mesmo privilégio aí do Espírito Santo na gestão fiscal. Infelizmente, ao longo de muitos anos, ao longo de décadas, o Estado gastou mais do que podia, o governo, né, e isso comprometeu a saúde fiscal do governo do Estado. Nós temos uma crise fiscal pré-existente, de desequilíbrio nas nossas contas. Há quase 5 anos o Estado não consegue pagar o salário dos servidores na data correta. Quando eu assumi o governo em 2019, além do atraso dos servidores, havia um atraso de 3 meses no pagamento para hospitais, né? Nós estamos aqui falando de saúde. Os hospitais estavam sem receber do Estado há 3 meses e os municípios não recebiam há 6 meses os repasses de responsabilidade do Estado na área da saúde. Nós colocamos esses repasses em dia no ano passado, colocamos os repasses para os hospitais, para os municípios e conseguimos começar a reduzir o prazo para o pagamento, para a quitação da folha de pagamento, sem precisar atrasar pagamentos na área da saúde, por exemplo. A gente começou a encurtar o prazo de pagamento neste ano para a quitação da folha dos servidores. Infelizmente, diante do quadro da pandemia, como a gente já tem uma crise fiscal pré-existente, a dívida com a União nós já não pagamos por força de uma liminar
junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos em processo de negociação do regime de recuperação fiscal, o mesmo que atendeu o Rio de Janeiro. O Estado do Rio Grande do Sul está negociando também esta adesão ao regime de recuperação fiscal. E nós, infelizmente, diante da situação da pandemia, vimos essas soluções que nós estávamos dando para a crise fiscal se sucumbirem, né? Além disso, nós temos outra crise aqui também, que nós não temos royalties de petróleo aqui no Rio Grande do Sul, mas o grande motor da economia é o nosso agronegócio. E estamos passando pela mais aguda estiagem dos últimos 8 anos, o que comprometeu a nossa safra de soja, por exemplo, em 45%, que é um grande motor da nossa economia, e perdemos muito da nossa safra de soja neste ano por conta da estiagem. Então, tudo isso, né, agrava a nossa condição fiscal, e o pagamento do salário dos servidores, que estava sendo feito aqui, dias, por exemplo, né, depois da data certa para a quitação, que é o último dia útil, neste momento nós não conseguimos quitar ainda os salários de abril, que deveriam ter sido quitados no último dia útil de abril e que vão ser quitados apenas ali no dia 10, 12 de junho. Então, isso leva a mais de 40 dias de atraso para a quitação do salário do funcionalismo aqui no nosso estado, infelizmente, diante desse quadro. Outras medidas que estamos tomando são como as que o Casagrande anunciou aqui, contingenciamentos, e também acordo com os outros poderes para redução dos repasses de duodécimos. Nós conseguimos um bom acordo, né, no contingenciamento para este ano e também para o ano que vem, né? A nossa lei de diretriz orçamentária já prevê o congelamento dos repasses para os outros poderes, num grande esforço de negociação aqui feito para que a gente pudesse ter nessa coordenação. Aliás, acho que é importante isso ser destacado em nível nacional, ao invés de haver confronto entre poderes, né, sentar à mesa, negociar com transparência sobre a situação que se enfrenta, para que possa se ter resultado. Isso traz muito mais resultado, diálogo e negociação, sentar à mesa e conversar, do que o confronto é o que nos permitiu alcançar esse resultado de congelamento nos repasses. Bom dia, governadores. É o Yuri Pita aqui de São Paulo. Invertendo a ordem, começar agora com o governador Eduardo Leite e depois o governador Renato Casagrande. Eu queria ouvi-los pegando esse gancho do diálogo. Qual é o quanto melhorou ou não, ou o que precisa melhorar no diálogo dos estados com o governo federal no que diz respeito diretamente ao Ministério da Saúde? Hoje foi efetivada a nomeação do ministro Eduardo Pazuello, interinamente ainda, mas efetivada ali, oficializada a nomeação dele como ministro interino da Saúde. Queria ouvir o que já foi possível de se avançar nas conversas dos estados com o Ministério da Saúde depois dessa última troca na pasta. Começando, por favor, o governador Eduardo Leite. Olha, Yuri, infelizmente, essa troca constante de ministros no meio de uma crise como a da pandemia, ela gera a chamada solução de continuidade, né? Por melhor que seja, eu não estou fazendo aqui uma avaliação dos nomes e da capacidade individual, nem do ministro Pazuello, quanto do ex-ministro Taishi, ou do ainda outro ex-ministro Mandetta. A questão é que, por melhor que sejam individualmente, há um processo de tomar pé da situação, tomar o conhecimento de todos os dados, de todos os processos, de um sistema que é complexo, o Sistema Único de Saúde, né, que é tripartido aí entre os entes federativos, altamente contratualizado com hospitais, com entidades, instituições ligadas à saúde. Então, há uma enorme complexidade e ainda a complexidade do ponto de vista epidemiológico do enfrentamento ao coronavírus. É claro que essas trocas constantes comprometem esta melhor sinergia entre os responsáveis pela saúde no nível estadual, no nível municipal, com o Ministério. Então, o nosso grande esforço é para evitar esta solução de continuidade. Nós temos toda a abertura e disponibilidade para trabalharmos em regime de cooperação, como o SUS exige, como a nossa federação exige que se faça, mas sentimos sim perda de velocidade por parte do Ministério nas suas tomadas de decisão, nas suas notas técnicas, na orientação, que é fundamental
ausentes subnacionais, para que a gente possa ter o melhor enfrentamento ao coronavírus. Ok, governador Renato Casagrande. Olha, eu compreendo que o Ministério da Saúde exerce tecnicamente um papel importante, independente até do ministro que esteja lá. A equipe técnica do Ministério tem sido uma equipe que tem orientado bem o trabalho junto às secretarias estaduais. Falta, naturalmente, ao Ministério da Saúde uma capacidade de coordenação mais geral dentro dos conceitos que precisam ser implementados e divulgados numa pandemia de longo prazo como essa. Essa pandemia não se resolve neste ano. Enquanto não tivermos a vacina, isso não terá solução. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia, por isso que aqui no Estado nós temos um plano de convivência com a pandemia. E falta, então, ao Ministério da Saúde essa clareza na orientação daquilo que é o melhor tratamento, daquilo que é o comportamento, campanhas de publicidade que pudessem orientar minimamente como deve ser o comportamento em termos de isolamento social, de distanciamento social. Isso não é possível de ser feito porque o presidente da República, a hora nenhuma, tomou a decisão de ter clareza na orientação técnica no enfrentamento à pandemia. Então, todos os finais de semana, o presidente Jair Bolsonaro dá demonstrações contrárias àquilo que a gente fala nos nossos estados, em termos de isolamento, de distanciamento, de uso de máscara. Porque todo final de semana tem manifestação pró-governo e o presidente da República participa de todas as manifestações. Então, isso dá sinais totalmente contrários para a sociedade brasileira. Nós aqui falamos numa direção, o presidente da República fala e age em outra direção. Isso torna o nosso fardo aqui nos estados muito mais pesado e é uma dificuldade grande de manter o isolamento. E nós estamos discutindo o que é isolamento social. Nós não podemos pendurar essa conta toda só no comércio. Cada um deveria dar a sua contribuição, deixando de praticar um ato de lazer, deixando de fazer qualquer atividade social, mas uma parte se sente legitimada pelas atitudes do presidente da República. Então, o Ministério da Saúde tem um comportamento técnico adequado, mas ele não consegue coordenar e liderar uma ação que seja uniforme no Brasil de enfrentamento à pandemia, que tornaria nosso trabalho muito mais leve se tivesse isso por parte do governo federal. Mas nós vamos ter que conviver com este cenário, infelizmente, e enquanto isso, o número de mortes acaba aumentando muito, o número de pessoas contagiadas também acaba aumentando muito. E nos resta um apelo muito forte a cada cidadão brasileiro, e no caso aqui meu, a cada capixaba, para que a gente possa ter a colaboração da grande maioria na direção de aumentar o distanciamento social. Perfeito. Eu agradeço a gentileza dos senhores de terem estado conosco aqui ao vivo na programação da CNN. Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito obrigado e bom dia para os senhores. Boa semana. Bom dia, um abraço. Obrigado.